Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Pessoal, hoje na nossa situação de aprendizagem 4, nós vamos falar um pouquinho sobre gerações, viver entre as gerações. No livro, a gente tem como competência curiosidade para aprender. Aí nessa página fala assim: ó, você já parou para pensar nas relações entre as pessoas de gerações diferentes? No caso do Brasil, que estatísticas apontam o envelhecimento da população, que aumenta o seu número de idosos a cada dia. É verdade que esse envelhecimento é um retrato da própria evolução dos indivíduos. Afinal, quem não quer uma vida longa com saúde? Contudo, para você, como é possível conviver com várias gerações atuando juntos, dividindo tarefas, responsabilidades e também opiniões? Você deve perceber que nem sempre as gerações sabem lidar com as diferenças, não é mesmo? Sobre isso, você já ouviu falar do chamado conflito de geração. Ele acontece entre os mais novos, mais velhos e é causado por diferenças culturais, de comportamentos, de pensamentos, de crenças e entre outras. Esse assunto é sempre atual, já que não é raro encontrar alguém que já tenha passado por algum momento no qual foi entendido pelos mais novos ou mais velhos, ou não compreendeu algum valor daqueles que não pertencem à mesma geração. Provavelmente você já passou por isso com os seus responsáveis ou até mesmo vizinhos, não é mesmo? Pessoal, então o que trata esse assunto hoje? É sobre as mudanças, né, que foram acontecendo no decorrer, né, da vida, no decorrer do crescimento da sociedade, da evolução da tecnologia. E, e é isso que a gente vai falar sobre este assunto, né? Então tem aí, ó, mão na massa. Você já deve ter escutado alguma pessoa mais velha que você dizer: isso não aconteceria na minha época. No meu tempo, as pessoas faziam isso. Pensar sobre as gerações é pensar sobre o que o tempo contribuiu para a evolução da sociedade e, mais diretamente, como cada pessoa muda ao passar dos anos. Também é falar da evolução da tecnologia, da forma como as pessoas vivem, dos novos valores que são construídos com a vivência, de como cada pessoa pensa e age, levando em conta o aprendizado que as outras pessoas ajudam a construir. Partindo disso, vocês vão responder, né, essas questões aí, ó. Letra A. Se você tivesse a oportunidade de voltar ao tempo e viver no tempo de quando seus avós eram jovens, o que você diria sobre essa forma de viver? Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa um pouquinho, né, conversar com os avós de vocês, para que eles possam explicar como foram na época deles, né? Que hoje é muito diferente, muitos conceitos mudaram, muitas formas de ver o mundo, né? Novas profissões surgiram, né? Então são muitas mudanças. Se existisse uma máquina para te levar até o futuro, o que você acha que iria pensar sobre todas essas mudanças que levou você até este futuro? Então, refletindo no que os avós de vocês falaram, ou pais, sobre o que era na época deles, né? E se vocês fossem levados para esse futuro, se existisse uma máquina, né, para levar vocês, o que vocês pensariam? Como vocês conseguem ver essas mudanças? Um dia, mesmo que vocês não imaginem, você será um idoso. Exige espaço que as pessoas de todas as idades se encontram para viver e aprender. Apoie na construção de um cenário de diálogo e respeito. A gente sabe hoje que as pessoas não são respeitadas, né? Muitas vezes os idosos eles são jogados no asilo, deixados de lado e esquecem tudo aquilo que eles passou de conhecimento que eles têm para nos apoiar, não é verdade?
Baby Boomers, Geração Y ou Millennials, Geração Z e agora a Geração Alpha, também conhecida como iGeneration. Nossa, parece que gostamos de classificar as pessoas, não é? Nascidas de 2010 a 2025, a iGeneration logo será uma multidão de 2 bilhões de pessoas. O que as torna diferentes? Elas crescem com as vozes da Siri e da Alexa, e o assistente do Google as ajuda em casa. Muitas delas nasceram no mesmo ano que o iPad e o Instagram. 90% das crianças dessa geração aprendem a manusear um tablet aos 2 anos de idade. Muitas delas também ganham seu primeiro aparelho próprio entre os 13 e os 4 anos de idade. Uma abordagem individual é tudo para os alfas. Eles estão acostumados a algoritmos inteligentes que criam listas de reprodução de desenhos animados e escolhem músicas com base em preferências pessoais. Os iGen classificam as notícias que vêm em suas linhas do tempo digitais e eles esperam que o mundo seja adaptado às suas necessidades e interesses. Essa geração cria novos tipos de conteúdo. Eles desembalam brinquedos, jogam jogos de computador no formato Vamos Jogar e fazem suas próprias narrações de seus jogos favoritos. Os alfas filmam suas ideias de faça você mesmo, brincadeiras, transmissões ao vivo e seriados. E todos esses vídeos têm 3 vezes mais visualizações do que aqueles criados por videoblogueiros adultos. Que tal Baby Shark? Os alfas consomem toneladas de informações todos os dias. Para lidar com esse fluxo, seus cérebros precisam filtrá-las. A nova geração leva apenas alguns segundos para decidir se vale a pena prestar atenção a um conteúdo. Eles têm ótimas habilidades de pensamento crítico e não perdem tempo com coisas menos importantes. A fronteira entre o mundo real e o mundo online é realmente vaga para os iGeneration. Eles veem seus perfis digitais como uma extensão da realidade. 1 em cada 8 filhos faz videoblogs sobre sua vida cotidiana. Eles estão acostumados a compartilhar tudo não apenas com seus amigos e familiares, mas também com o resto do mundo. E eles esperam que esse mundo seja o mesmo que eles veem na telinha. A educação online dará aos alfas a maior parte do conhecimento que eles precisam, e muitos deles não terão que pagar pela faculdade. A inteligência artificial provavelmente substituirá muitos empregos. A nova geração terá que adivinhar quais habilidades permanecerão tendo demanda e desenvolvê-las. Uma grande parte dos iGen será freelancer. Eles nunca trabalharão para apenas um empregador. Os pais dos alfas são os millennials. Isso é quase sinônimo de instabilidade. É por isso que a nova geração está acostumada a mudanças constantes, com seus pais mudando de carreira e lutando com problemas financeiros. Tudo isso torna os alfas mais flexíveis. Eles também se adaptam a todos os tipos de mudanças muito mais facilmente do que os demais. Eles são os melhores amigos dos pais e passam mais tempo junto com eles do que outras gerações. Alfas com experiência em tecnologia podem dar aos pais algumas dicas digitais. Eles geralmente compartilham os mesmos interesses, criam videoblogs em comum e jogam jogos online juntos. O processo de criação também se tornou diferente. As tradições de consumo de mídia familiar se tornaram um grande negócio. Os alfas viverão mais. Muitos deles provavelmente comemorarão seu 100º aniversário. Primeiro, eles têm o exemplo de seus pais que tentam comer saudavelmente e se exercitar. Segundo, já existe um enorme progresso na medicina. A inteligência artificial também ajuda. Crianças alfa têm rastreadores digitais de saúde desde o seu primeiro dia. No futuro, haverá ainda mais inteligência artificial envolvida em todo o processo. É por isso que diagnósticos e tratamentos se tornarão mais precisos e eficientes. A geração alfa pode comprar online, ir a lugares em carros autônomos e permitir que aplicativos móveis e inteligência artificial cuidem de outras coisas. Isso significa que eles terão mais tempo livre do que as gerações anteriores para fazer algo que realmente gostam. Por exemplo, cuidar bem do seu bem-estar mental, adquirir novas habilidades ou desenvolver sua criatividade. Fazer a maioria das coisas online economiza muito tempo para os iGen, mas pode prejudicar suas habilidades pessoais. Os alfas estão conectados digitalmente e a apenas um clique do resto do mundo, mas eles têm menos contato humano do que outras gerações. Não é de se admirar que às vezes sejam chamados de Generation Glass, geração de vidro em português, ou Screenagers, algo como adolescentes das telas, pois há sempre algum tipo de tela de vidro entre eles e o mundo real. Transparência é uma das principais características do universo deles. Os alfas sempre podem dizer se alguém não está sendo sincero em seu espaço digital. Eles aprendem isso na escola. Hoje em dia, existem lições especiais sobre como distinguir fatos de mentiras.
e quem tenta alimentá-los com uma mentira perde sua confiança. A geração Alpha tem altos padrões morais e se sente mais responsável pelo futuro da Terra. Eles são ensinados a serem ecológicos quando ainda são crianças, assistindo aos seus pais e personagens de desenhos animados favoritos reciclarem. Consumo consciente significa muito para os iGeneration. Eles também esperam que outras pessoas apoiem essas ideias e as promovam em seus videoblogs. Os Screenagers terão que trabalhar no desenvolvimento da sua inteligência emocional. Em breve, será a única coisa em que as pessoas poderão ser superiores aos robôs. Inteligência emocional inclui a capacidade de entender as emoções das outras pessoas. Algumas empresas, incluindo a de Elon Musk, já testam a IE de possíveis candidatos através de jogos online. Uma das tarefas é adivinhar que emoção a pessoa na foto está sentindo. Mais alfas iniciarão seus próprios negócios do que qualquer outra geração. Eles possuem todos os recursos necessários para isso, incluindo acesso a todos os tipos de informações e pessoas via internet e redes sociais. Muitos alfas tentam empreender cedo e fracassam, mas eles aprenderão com seus erros e provavelmente terão sucesso no futuro. Os alfas gostam de relaxar criando e assistindo a conteúdos que outras gerações acham sem sentido. Plataformas como o TikTok cresceram enormemente nos últimos anos. Elas permitem que as crianças da iGeneration se expressem criativamente, usando vários efeitos especiais e ferramentas simples de edição. Os alfas são tomadores de decisão e poderosos influenciadores. Seus pais já começaram a escolher suas compras de tecnologia com base nas necessidades dos seus filhos, e isso é apenas o começo. À medida que crescem, os iGen impulsionarão o progresso. Eles se concentrarão na construção de um mundo sem fronteiras ou formalidades, mais flexível e socialmente responsável do que hoje. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e... Hoje eu trago uma história que tem muitas histórias por trás dela. O meu pai sempre contava muitas histórias para mim, para o meu irmão e para qualquer criança que chegasse. Mas ele tinha 3 histórias que ele sempre contava para a gente e que eu tive a sorte de ouvir um pouco antes dele morrer mais uma vez. Uma dessas histórias eu vou trazer hoje aqui para vocês. E o meu pai contava e a gente nunca enjoava, nunca ficava entediado, a gente sempre queria mais. Esse conto está na minha cabeça desde que a gente começou com essa mudança de rotina por causa do coronavírus. E eu digo que não é um conto só para esse momento, é um conto para a vida inteira, para várias gerações. Por muito tempo eu acreditei que essa fosse uma história de família, que minha avó contou para o meu pai, que contou para mim, que teve a chance de contar para minha filha. Mas faz pouco tempo que eu descobri que esse conto ele faz parte da primeira coletânea dos irmãos Grimm, com 86 contos, contos de fadas e contos do dia a dia. Então é um conto super importante, né, fazendo parte desse rol das narrativas dos irmãos Grimm. Aí eu já aviso que eu não vou contar essa história tão bem quanto meu pai contava. Ela ainda mexe muito comigo, eu fico bem sensível, mas eu quero muito compartilhá-la com vocês. Tem uma lembrança que sempre fica quando eu escuto ainda a voz do meu pai. Ele nunca fazia um ar muito triste, ele contava a história como se fosse um caos. E também ele nunca dava lição de moral, tá vendo? Olha isso, olha aquilo, não, com histórias. Vamos pro conto? Era uma vez um velhinho, tão velho que os seus olhos já estavam turvos, os ouvidos surdos e os joelhos trêmulos. Quando se sentava à mesa para comer, tinha muita dificuldade para segurar a colher e acabava derramando a sopa na toalha e deixando-a também escorrer pela boca. O filho do velho e a nora olhavam para aquela cena com repugnância. E então decidiram que o velho não se sentaria mais à mesa com eles, comendo fora da cozinha. Davam-lhe a sopa numa tigela de barro, e mesmo assim não era muita sopa. O velho olhava com muita tristeza para a mesa, e seus olhos se enchiam de lágrima. Certa vez, suas mãos fraquejaram, e ele não pôde segurar a tigela de barro, que caiu no chão e quebrou-se. A nora o repreendeu duramente, mas o velho não falou nada. Então ela comprou uma tigela de madeira, bem simples e bem barata, na qual lhe serviam a sopa. Um dia,
Quando estavam sentados e o netinho de 4 anos de idade estava brincando no chão, juntando tabuinhas de madeira, o pai perguntou ao menino: "O que você está fazendo, meu filho?" E o garoto respondeu: "Estou fazendo uma tigelinha para o papai e a mamãe comerem quando eu for grande." Então os pais se entreolharam em silêncio e romperam num pranto. Levantaram-se e foram buscar o velho para se sentar à mesa com eles. E daquele momento em diante, o avô se sentou sempre à mesa com a família. E quando ele derramava um pouquinho de comida, ninguém dizia uma só palavra. Esse conto tem muitas qualidades e muitas mensagens, mas hoje eu não vou explorá-las. Eu vou fazer como meu pai fazia. Contava e deixava. Eu vou deixar essa história percorrer o seu mundo interior, assim como o sangue percorre o nosso corpo, com a sabedoria da vida. E eu espero que essa história tenha tocado o seu coração, assim como ela ainda toca o meu há quase 40 anos. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Essa história é muito bonita para ficar só com você. Então, vamos contar mais histórias?